Queridos, vamos fazer esse vídeo para a glória do Criador, exaltar o seu nome, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e terra pela palavra, Ele diz, haja luz e houve, né? Tudo foi feito pela palavra, né? Ele criou todas as coisas, tudo que existe, subsiste, é por Ele, com Ele, para Ele, sempre. Então, hoje eu vou exortar, trazer aqui uma exortação, né? Daqueles que insistem em levantar-se contra o povo do Criador. Insistem em levantar contra o Criador. Gostaria de pedir à igreja que entrasse comigo em oração, que a gente tem que orar pelos inimigos do povo do Criador. A gente tem que orar por aqueles que lutam contra Israel. Para que eles venham entender que eles não estão lutando com a nação pequenininha, né? Porque a própria palavra diz que o povo do Criador, ele é tão grande que não se pode medir e não se pode contar, que é feito uma areia do mar. Você consegue contar areias do mar? Então, a nação de Israel ela pode ser pequena, mas tem Ialdins, tem judeus, o mundo inteiro, né? Então, é tão numerosa, tão grandiosa que não se pode medir e não se pode contar. E certamente, aqueles que são Ialdins, aqueles que são judeus, nesse momento, que creem em Ial, estão em oração por Israel. Até aqueles que não são, né? Mas crê no Criador, mas com o nome de blasfêmia, estão sofrendo e estão orando por Israel. E eu quero dizer para vocês, não tem força maior do que a oração, do que o jejum, do que o temor e a obediência ao Criador, né? Quem fica do lado de Israel não perde, sempre vence. Quem fica do lado do Criador dos exércitos é vencedor. Tudo pode naquele que fortalece a eles, né? Vamos orar pela nação brasileira. Está levantando idolatria, está blasfemando, está falando bobagem sobre o povo de Israel, está falando sobre o país de Israel, está falando sobre o Criador de Israel, sem saber nas consequências que terão essas falas. Então nós vamos orar por todos aqueles que representam o Brasil, a nação brasileira, fora dos países, fora, né? Que são a voz de autoridade, uma voz que clama, representando a nação brasileira. Eu quero que vocês entendam que o Brasil foi escolha do próprio Criador. Que se você, conforme for em Israel, Brasil é conhecido como Basilar. Davi era amigo de Basilar, né? Então, quando Davi fugiu do seu filho, Absalão, foi o Brasil, foi Basilar que alimentou ele com comida, com refúgio. Por isso que a nação brasileira ela é profética na Bíblia, Apocalipse 12, que ela ganhará asas de águia. Por causa do fim dos tempos, a nação brasileira é ponto estratégico de tudo. É o próprio deserto, representa o deserto, onde que muitas nações, Ialdins, judeus, aqueles que creem no Criador de Israel, foram perseguidos nas suas nações, virão para o Brasil. No Brasil está tendo perseguições? Está tendo perseguições e terão, mas não será tanto quanto nos demais países. Por quê? Porque o Criador vai levantar homens, mulheres com autoridade para aniquilar essa perseguição. Entenda? Para cumprir os propósitos, os projetos do fim do mundo, do fim dos tempos, determinado pelo Criador. Então, eu quero exortar com amor, né? Nem vou ficar nervosa, porque isso não compete a mim. Apesar que você fique indignado da pessoa saber que ela está lutando com a força superior que ela não pode compreender, que ela não pode ver e que já venceu, o maligno já foi destruído, já foi julgado nos céus e no inferno. E essas mesmas pessoas sem temor, sem obediência, sem reverência, estão lutando contra o próprio Criador, que criou o bem e o mal, foi Ele que criou. Então nós vamos desejar que essas pessoas, através das nossas orações, das nossas intercessões, que elas se voltem ao arrependimento, porque enquanto há vida, há salvação. Queridos, deixa eu contar para vocês. Olha que interessante. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é quarta-feira, por volta de 1h da tarde. Então, provavelmente vocês vão assistir esse vídeo no sábado, tá? Olha para vocês verem essa situação. Na nação de Israel, está levantando um grande gigante. Levantou-se um grande gigante
Mas o leão da tribo de Judá está lutando. Não sei se vocês já observaram, se vocês viram, eu fiquei muito feliz em saber que anjos já estão guerreando no céu de Israel. Isso, toda batalha, todo decreto, toda investida do maligno, sempre tem anjos do Criador ao nosso redor, no derredor, cercando, invalidando os decretos malignos. O Criador invalida todo decreto, seja fisicamente, espiritualmente, né? Ele invalida nesse momento todos os decretos malignos contra o povo do Criador. Serão frustrados e condenados como o maligno foi. Frustrados e condenados todo o levante das trevas. Nessa tarde, em nome de Yahshua Mashiach, nós declaramos que todo decreto maligno seja agora, imediatamente cessado. Assim seja. Queridos, eu tive que interceder que o Criador pediu, tá? Então, quero dizer para vocês, desconsidere os barulhos, né? Louvado seja o nome do nosso Criador. Quando você benção, o Criador abençoa até aqueles que estão ao seu redor. Meus vizinhos estão reformando, o Criador abençoa a vida deles. Louvado seja, aleluia. Assim será, assim sucederá aqueles que têm o temor no Criador dos exércitos de Israel. Então, lembra quando Davi já era uma criança de 16 para 17 anos, né? Para 16, 17 anos. Ele foi levar almoço para os seus irmãos que estavam no exército de Israel. Foi levar almoço para eles. Os irmãos de Davi eram bonitos, tinha aparência, era todo fortão, eram grandes. Ao contrário de Davi é mirradinho, pequenininho, ruivinho, sem força, sem nada. A hora que ele chegou lá, que é tanto de exército reunidos, tremendo. Por quê? Por causa do gigante, um baita, um monstro, como diz o outro, na frente, o povo com medo o exército que era preparado, estava com armadura, estava com todos os tipos de ferramentas para lutar contra o gigante, morrendo de medo. Olha para vocês verem. Davi olhou aquela situação e se posicionou e disse: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que está levantando contra o Criador de Israel? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou destruir esse gigante agora. Aleluia. Aí as pessoas, os generais, os comandantes do exército falaram: Davi, não faz isso, nem nós que estamos treinados, estamos enfrentando esse gigante. Você é uma criança, você vai embora para casa. Davi, de jeito, maneira alguma. Esse incircunciso, ele não vai ficar assim, não, afrontando o Criador vivo de Israel, mas afrontando desse... Não, vou acabar com essa afronta agora. Aí o povo ficou chocado, falando com os irmãos de Davi, fala com o Davi para ir embora para casa, ele é uma criança, ele não pode entrar nessa batalha não, nem nós estamos entrando. Aí tentaram convencer Davi de todas as ações. Davi falou assim: não, eu não vou por mim, eu vou pelo meu Criador, eu vou com a força do meu Criador, e o de esse gigante hoje ele cai, em nome de Yahshua Mashiach, aleluia, em nome do meu Criador. Ele disse: esse gigante hoje já caiu. Olha o que é a fé e olha o que é o posicionamento. Quando você tem a grandeza do Criador, você não teme o gigante. Você não teme o gigante, porque esse gigante hoje ele cai. Aleluia! E assim foi. Davi, aí eles queriam vestir em Davi a armadura de Saul, mas era tão pesado, porque Davi era tão raquítico, tão pequeno. E a armadura não caía, eu não conseguia se locomover com aquela armadura. Ele falou: não, eu vou desse jeito mesmo, é do jeito que eu vou desse jeito, eu vou lutar com esse gigante, é do jeitinho que eu vou destruir ele, eu vou eliminar ele da face da terra. Gente, quem olhava para Davi, aqueles exércitos, olhava para Davi e falava: esse menino tá louco. Chama seu pai porque esse menino tá louco. Davi tá louco, falava com os irmãos de Davi. Davi falou com o Dute, né? Conhecido como Dute. Dute falou com os irmãos dele: aqui, eu não aceito essa afronta ao Criador de Israel. Eu não aceito essa afronta ao meu Criador. É agora que esse gigante cai. Davi pegou 5 pedrinhas, colocou na funda, 5 pedrinhas apenas, e falou: vem cá, gigante, você está vindo contra o meu Criador com paus, galhos, força do braço, tamanho, altura, marreta, pedaço de ferro, bloco, cimento, terra, sal, parafuso, né? Tudo para ti. Mas eu vou contra ti em nome do Criador e o de Só! O que Davi fez? Lançou a pedrinha. O que o bicho fez? Cambaleou e caiu na hora. O que aconteceu? A hora que ele cambaleou e caiu, Davi pegou a espada e no pescoço dele, eliminou ele. O povo ficou chocado.
com o extraordinário. Então, queridos, não há gigante que não caia. Você acha que a pedra que Davi mandou foi suficiente para derrubar o gigante? Foi a força do próprio Criador, o fogo dele, que derrubou aquele maldito. E derrubou para cair. Agora o novo gigante está levantando. O novo gigante está levantando contra o povo do Criador. Você acha que vai ficar de pé? E eu quero que vocês não esqueçam disso. As nações que hoje estão contribuindo com Israel irão se afastar. Não irão contribuir mais. Vão rejeitar Israel, vão ignorar, vão criticar, vão falar mal. Mas aí sim vocês começarão, como já estão contemplando, os anjos celestiais no céu lutando. Quando o inimigo manda mísseis, manda isso, os anjos já estão em batalha, em guerra. E não somente isso, querido, eu tenho que anunciar para vocês. Lá na própria guerra, lá em Israel, filmaram os irmãos Ialdins clamando por Ial. Eu chego a arrepiar de alegria. Clamando por Ial. O nome dele está sendo difundido, divulgado os quatro cantos do mundo. Aleluia. Queridos, quero que vocês entendam, assim conforme está na Bíblia, que aquele que luta contra o Criador de Israel, ele se torna um nada, ele perece, assim como o Satanás, o próprio maligno pereceu, com coração rebelde, coração endurecido, coração escurecido, de rebeldia, de rebelião, caiu nas profundezas do abismo, foi acorrentado com correntes de fogo, condenado e julgado. E assim serão os filhos das potestades, a geração de Caim, que está aí na terra, trazendo a destruição, levantando altar de Baal, decretando maldição sobre a energia dessas pessoas que são usadas como carvalho. A energia delas são energia de destruição, só que elas estão destruindo a própria vida e não conseguem entender, estão amarrando a própria vida, estão declarando falência, quebradeira na própria vida. Por quê? Porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida é do próprio Criador, assim conforme a nação de Israel. A nação de Israel não tem dono. O próprio dono dela é o Criador dos exércitos, que não se pode ver, não se pode pegar e tocar. É um ser sobrenatural, um poder sobrenatural, conforme está no livro de Hebreus 11. Que a fé é você crer naquilo que você não vê, naquilo que você não pode pegar, naquilo que você não pode tocar. É o nosso Criador, né? É impossível agradar ele sem ter fé. E a nação de Israel tem fé. Muitos vão se converter porque rejeitaram Yahshua Mashiach, mas está chegando o dia, está chegando a hora que vai se voltar ao arrependimento e serão salvos, né? Porque eles esperam o Mashiach que eles estão esperando é o próprio anticristo, o anti-Mashiach, aquilo que é contra o próprio Criador. Entenda-se. Então, queridos, aqueles que lutam contra Israel, aqueles que lutam contra o povo de Israel, sabe o que acontece com eles? Eles são envergonhados, eles são ridicularizados, são destruídos, perecem, torna-se um nada. Escuta isso. Eles perecem, eles são destruídos, eles se tornam nada. Porque assim diz a Bíblia Sagrada, que aqueles que lutam contra o povo do Criador se tornam nada. Nada. Sim, simples assim. Então, igual eu já havia falado com você sobre essa guerra, nós estamos na iminência de Gog e Magog, outras nações vão tomar as dores, né, dos inimigos atuais e entrarão nessa guerra, nessa batalha. E o que vai acontecer? Todas as outras nações, por medo, por falácia, vão se afastar. Até os Estados Unidos vai se afastar do Israel temporariamente. Vai se afastar. Está ajudando agora, mas vai se afastar. Porque a Bíblia relata isso, queridos. Entende? Então, o que vai acontecer? E outra coisa, eu queria falar com vocês, no Congresso dos Estados Unidos, eles estão adorando. Isso pega de exemplo para o Congresso brasileiro, para as prefeituras, para os governos estaduais, governos municipais, governos estaduais. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Criador de Israel, quando nós entregamos a nossa cidade, o nosso estado e a nação para o Criador de Israel, as coisas fluem. O país é grande, o país pode ser grande, pequeno em estatura, mas grande em grandeza, grande em riquezas.
O Brasil é uma nação rica, mas o que? Mal dirigida, mal governada, pessoas que não têm temor, pessoas que não têm temor, não têm submissão, não têm obediência ao Criador de Israel. Por isso que o Brasil, muitos brasileiros, muitas pessoas estão pagando um alto preço por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da zombaria. Por causa disso, nós somos a nação mais rica. Por que nós não somos um país de primeiro mundo? Porque é mal governado, porque é mal administrado, onde a corrupção está em ápice, onde o erro está em ápice, onde que os valores estão em decadência, onde tudo está em decadência, aquilo que é certo. Por isso estamos padecendo, por isso estamos sendo envergonhados lá fora. Por causa de líderes, por causa de pessoas que representam a nação, por causa de pessoas que se denominam autoridades, mas no fim não passa de ser um palhaço. Faz palhaçada para os outros rir. Só isso, porque, queridos, é vergonhoso você ver como o Brasil está sendo ridicularizado lá fora. Como é vergonhoso você ver a nação brasileira ser debochada, ser ridicularizada. Sabe o que muitos estrangeiros acham, outras nações falam? Será que no Brasil não tem gente inteligente, não? Será que no Brasil não tem gente que pensa? Será que no Brasil só tem gente grotesca, gente burro? Será que no Brasil só tem gente que é migrado para prostituição e para o erro, e para o engano, e para o roubo, e para a corrupção? Querido, as pesquisas aí mostram que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Querido, isso não está corrupção só nos governos, não. Se eu e você deixamos de fazer o que é certo, prejudicamos o inocente, nós também somos corruptos. Se nós favorecemos alguém porque é amigo, porque é filho de não sei de quem, porque é irmão de não sei de quem, porque é sobrinho de não sei de quem, porque é tio de não sei de quem, nós somos tão corruptos quanto os governos, quanto aqueles que nos representam. Não pensa que a corrupção só está dentro do governo federal, dentro do governo estadual, dentro do governo municipal. Não, a corrupção está na sociedade, no ser humano, que é corruptivo. É corruptivo. Quer beneficiar? Quer beneficiar? Quer fazer aquele jeitinho brasileiro? Entende? Um jeitinho, vamos dar um jeitinho. Pôr a sujeira debaixo do tapete. É por isso que estamos padecendo. A nação brasileira está padecendo por causa disso. Por causa de pessoas que são corruptas, pessoas que são corruptíveis, pessoas que não têm temor, não têm reverência pelo Criador de Israel, que criou tudo. Ele criou o bom, o bem, o mal. Ele criou os céus, ele criou o inferno. Tudo foi criação dele. E ainda assim estão rebeldes, coração endurecidos, prepotentes, gananciosos, avarentos, soberbos, donos de si, acham que estão acima da lei, estão acima dos céus. Pode enganar a terra, a justiça da terra, mas não ficará impune o juízo do Criador. Isso jamais. Então vamos orar para que essas pessoas que estão desonrando o Criador de Israel, que estão zombando de Yahshua Mashiach, que elas voltem ao arrependimento, que o peso venha na sua consciência e ela reconheça e recue as suas afrontas, porque senão para essas pessoas não terminarão bem. Essas pessoas tornar-se-ão um nada. Essas pessoas que estão zombando do Criador de Israel, certamente elas serão destruídas, assim conforme os inimigos de Israel serão todos destruídos. A nação de Israel está sofrendo, querido. A nação de Israel está lutando pela sua sobrevivência, pela sua soberania, sabe? E os inimigos querem tomar tudo, quer tomar riqueza, quer tomar a vida dos habitantes, do povo de Israel, quer tomar tudo que é deles, até a vida. Que quem tem direito de tomar a vida de alguém, se for o Criador que deu, só ele pode tirar. Mas os inimigos não. Os inimigos querem tomar toda a riqueza, a terra, querem tomar a nação de Israel, querem tomar querem ser dono do seu povo. E esse povo tem dono. Esse povo, ele tem pai. Esse povo não vive sem proteção, não. Esse povo tem dono, esse povo tem proteção. E vai contemplar com os próprios olhos se não voltar ao arrependimento imediatamente.
Vai pagar caro pela zombaria. Vai pagar caro por cada zombaria. Tá brincando com aquilo que vocês não vê, aquilo que vocês não podem pegar e aquilo que vocês não podem tocar. Tá brincando com fogo. Quer que se queimar? Então tá aí o desafio. Vai em frente para ver onde você vai terminar. Então, quero chamar a igreja em nome de Yahshua Mashiach para a gente orar nessa semana, pedindo o arrependimento da nação brasileira, pedindo ao Criador que venha perdoar os pecados da nossa nação e que a gente seja guardado, porque quando você não se posiciona, você é conveniente, você senta na mesa dos escarnecedores, entende? Então a gente tem que se posicionar. Nós somos contrários a essa situação. Nós cremos, amamos, adoramos o Criador de Israel e vivemos e temos certeza que a nossa vida é dele, né? Então, vamos clamar para que essas pessoas que estão com zombaria, que ainda continuem insistindo, que elas se voltem ao arrependimento, enquanto há vida há esperança, né? Para que elas não venham padecer, para que elas não venham ser destruídas. Porque se continuarem, certamente, estou falando com certeza absoluta, na Bíblia me garante isso, serão todas, uma por uma, vai descer ladeira abaixo. E depois que descer ladeira abaixo, vai para o inferno. Aí o que acontece? Vai ser condenado pelo próprio Criador, vai ser acorrentado com correntes de fogo. Estou passando o que vai acontecer com essas pessoas que se não se voltaram ao arrependimento. Com cadeados de fogo, vai gemer no vale do enxofre, no abismo, junto com o diabo. Aí vai falar, ô diabo, você me enganou. Mas você sabe que o diabo é o pai da mentira. Eu sei que tinha 2 pratos. O diabo te deu o prato. Você pegou porque você quis. Você pegou porque você quis. Você quis servir as trevas? Então agora aguente as consequências. Simples assim. Entenda, querido? Então, eu quero que vocês entendam que não é brincadeira. Não é brincadeira. E por não ser brincadeira, eu estou aqui trazendo esse alerta, esse chamado urgente de arrependimento. Porque senão vai ser destruído. Vai cair ladeira diante dos olhos de todo mundo. Ó. Vai descer a sepultura. E escuta o que eu estou te falando. Porque o fim de aqueles que lutam contra o povo do Criador, aqueles que zombam do povo do Criador, aqueles que enfrentam uma nação, um povo protegido pelo Criador, não há outro fim senão a... O Criador chama a advertência, o Criador manda chamar a advertência, manda avisar, volta ao arrependimento, volta. A pessoa insiste, o que é que vai acontecer? O Criador fala, então você, pá. O Criador não fica feliz com a morte do ímpio. Ele gostaria que os ímpios voltassem ao arrependimento e se arrependessem e ele se fosse salvo. Mas já que o ímpio insiste em zombar do Criador, em zombar de Yahshua Mashiach, o que é a alternativa? O Criador elimina ele do caminho do povo do Criador. É simples assim que acontece. Então... estou muito feliz porque no Congresso dos Estados Unidos eles já estavam louvando, adorando. Isso é maravilhoso saber disso. Isso é notícia que... porque isso tem que se movimentar, né? Porque o Brasil vai ganhar asas dos Estados Unidos. O Brasil também que venha pegar esse mesmo exemplo, né? Que é exemplo sadio, exemplo de edificação, de libertação. Quando nós colocamos na mão do Criador, querido, não tem gigante que não cai. Entende? Não somos nós que fazemos, é o próprio Criador que faz, que realiza, que cura, que sara, que liberta, que prospera, que abunda abundantemente a sua vida e que entrega a grandeza. Então nós temos que aprender a ter reverência. E se não tiver por amor, vai ter pela dor. Porque vai ter que obedecer ao Criador de Israel. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Assim seja, paz e graça, quero chamar a igreja novamente, ore junto comigo, nós estamos orando, pedindo arrependimento, pedindo perdão pela nação, pelas blasfêmias que estão sendo dirigidas ao mundo, pelos líderes representantes, por pessoas que servem ao ocultismo, pessoas que levantam altar de Baal. Vamos pedir perdão por essas vidas, né, nesses dias, para que o Criador venha se compadecer e amolecer esse coração, né? Que eles venham se arrepender, ser tocados, cheios pelo Ruach Kadosh, para que não venham ser destruídos. Assim seja. Assim conforme está no Salmo 122, só um instante. É um clamor para que haja paz no povo do Criador em Jerusalém. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Criador. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Criador, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Criador e o de Revavirê. Pois ali estão os tronos do juiz e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, Jerusalém.
Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti que me ouve. Porque por causa da casa do Criador, nós buscarei o teu bem. Então é melhor amar Jerusalém, orar pelo povo de Jerusalém, do que ao contrário, que serão abençoados. Bênçãos alcançarão, acompanharão essas pessoas. Shalom, ótimo dia a todos vocês. Shalom, shalom.